A paz de Cristo, meus amados irmãos e irmãs. Irmãos, vocês já sentiram aquela sensação de que as sombras parecem mais escuras, os problemas mais pesados e que cada passo é uma batalha? Talvez você esteja vivendo isso agora mesmo. Um diagnóstico difícil, um relacionamento despedaçado, uma perda financeira que tirou seu sono ou até mesmo uma depressão que parece não ter fim. Charles Spurgeon dizia: "Não há vale tão profundo que Deus não possa nos alcançar, nem noite tão escura que sua luz não possa penetrar." E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, em uma das passagens mais reconfortantes das Escrituras. O Salmos 23, versículo 4, que diz: "Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem." Sabe, esse versículo não é apenas mais uma promessa bonita para pendurarmos na parede. É um testemunho vivo de alguém que conhecia profundamente tanto os vales escuros quanto a fidelidade de Deus. Davi, o autor deste salmo, não estava teorizando. Ele estava compartilhando sua experiência real com um Deus real em meio a desafios reais. Hoje vamos descobrir juntos como podemos encontrar força, direção e esperança, mesmo quando estamos atravessando nossos próprios vales de sombras. E acredite, essa palavra tem o poder de transformar completamente sua perspectiva sobre os momentos difíceis que você está enfrentando. Assista esse vídeo até o final para receber de Deus a sua resposta. Meus queridos, quando Davi fala sobre atravessar o vale de trevas e morte, ele não está usando apenas uma linguagem poética. Sabe, na geografia de Israel, os pastores frequentemente precisavam guiar suas ovelhas através de vales profundos e escuros para encontrar pastagens verdejantes. Esses vales eram perigosos, cheios de predadores e lugares onde bandidos costumavam se esconder. Não é interessante como isso se parece tanto com nossa própria caminhada? Quantos de nós não estamos, neste exato momento, atravessando vales em nossas vidas? Talvez seja um vale de ansiedade que parece sugar todas as suas forças. Ou, quem sabe, um vale de solidão, onde as paredes parecem se fechar ao seu redor. Para outros, pode ser o vale da incerteza sobre o futuro, da doença, ou até mesmo da perda de alguém amado. Mas veja bem, há algo profundamente significativo aqui que preciso compartilhar com você. O texto não diz se eu atravessar o vale, mas sim quando eu atravessar. Isso nos mostra uma verdade fundamental que Spurgeon também enfatizava. Os vales fazem parte da jornada, mas não são nosso destino final. Sabe o que é mais impressionante? O mesmo Deus que permitiu que você entrasse nesse vale já preparou sua saída. Sim, você ouviu direito. Os vales em nossa vida têm um propósito. Eles não são acidentes no nosso caminho, mas parte do processo de Deus para desenvolver nossa fé e nos aproximar dele. Pare por um instante e pense comigo. Quando você está em um vale, sua única opção é olhar para cima. E é exatamente ali, olhando para cima, que encontramos a face de Deus. Como diz em 2 Coríntios 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu fico imaginando Paulo falando isso com uma naturalidade incrível. Ele que passou por inúmeras tribulações, como ser preso, chicoteado, humilhado, enfim, foram muitas provações por amor ao Evangelho. Você já parou para pensar que talvez, só talvez, esse vale que você está atravessando agora seja exatamente o lugar onde Deus quer revelar seu poder e sua glória em sua vida? E aqui o texto continua dizendo: "Não temerei perigo algum." Mas vamos ser honestos? Isso é mais fácil falar do que viver, não é mesmo? O medo é uma resposta tão natural quando enfrentamos situações que parecem maiores que nós. Spurgeon, em um de seus sermões mais tocantes, disse: "O medo bate à porta, a fé responde, e quando abrimos, não há ninguém lá." Que verdade profunda, meus amados! O medo sempre tenta nos convencer de que é maior do que realmente é.
Mas observe algo fascinante aqui. Davi não diz que não há perigos. Ele diz que não temerá perigo algum. Há uma diferença crucial nisso. Os perigos são reais. As contas continuam chegando. O diagnóstico ainda está lá. Os desafios permanecem. Mas o medo não precisa nos dominar. Sabe por quê? Porque a confiança em Deus não é uma negação da realidade, mas uma afirmação de uma verdade maior. É como aquele momento em que Pedro andou sobre as águas. As ondas eram reais, a tempestade era real. Mas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, o medo não tinha poder sobre ele. E aqui está algo que preciso compartilhar com você hoje. Essa confiança não é algo que precisamos fabricar por nós mesmos. Não é sobre ser super espiritual ou fingir que está tudo bem quando não está. É sobre nos apoiarmos em alguém que é maior que nossos medos. Lembro-me de uma história que ilustra isso perfeitamente. Uma menina estava viajando de avião durante uma forte tempestade. Enquanto todos os passageiros estavam em pânico, ela permanecia calma, colorindo seu livro. Quando alguém perguntou por que ela não estava com medo, ela respondeu simplesmente: "Meu pai é o piloto." Essa é a confiança que podemos ter. Não porque somos fortes, mas porque conhecemos aquele que está no controle. Como está escrito em Isaías 41:10. "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus." E sabe o que é mais incrível? Essa confiança cresce justamente nos momentos de prova. Cada vez que escolhemos confiar, em vez de temer, nossa fé se fortalece. Cada vez que decidimos louvar em meio à tempestade, nossa confiança se aprofunda. "Pois tu estás comigo." Perceberam como essa frase está no centro do versículo? Não é por acaso, meus amados. É o coração pulsante de toda a nossa esperança. Sabe, tem uma coisa muito especial que acontece neste momento do Salmo 23. Até aqui Davi estava falando sobre Deus. O Senhor é meu pastor. Mas agora, no meio do vale, ele muda e começa a falar com Deus. "Tu estás comigo." É como se nos momentos mais escuros, Deus deixasse de ser apenas um conceito e se tornasse uma presença íntima e pessoal. Spurgeon uma vez escreveu: "A presença de Deus é mais preciosa que a ausência de problemas." E como isso é verdade? Porque, vejam bem, Deus não promete que nunca passaremos por vales, mas promete algo infinitamente melhor: sua presença constante conosco. Você já se pegou pensando, onde está Deus no meio de tudo isso? Sei que às vezes parece que o céu está em silêncio, mas deixa eu te contar uma coisa. Assim como um pai segura mais forte a mão do filho quando atravessam uma rua movimentada, é nos momentos mais desafiadores que a presença de Deus se torna mais real em nossa vida. Lembro-me da história dos 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Você deve conhecer essa história. Sabe qual foi o testemunho do rei? Ele não disse apenas que viu 3 homens andando no fogo, mas que viu um 4º homem com eles, semelhante ao Filho de Deus. É exatamente assim. No meio das nossas fornalhas, Deus não apenas nos observa de longe, Ele entra no fogo conosco. E aqui está algo que preciso que você guarde no seu coração hoje. A presença de Deus não é apenas um conceito teológico. É uma realidade transformadora. Quando Ele diz, "Estou contigo", isso significa que você não enfrenta suas batalhas sozinho. Suas lágrimas não passam despercebidas. Seus medos encontram consolo. Sua fraqueza encontra força. Como está escrito em Hebreus 13, versículo 5. "Não te deixarei, nem te desampararei." Sabe o que é mais incrível? Essa presença não depende dos nossos sentimentos ou circunstâncias. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando parece que Deus está distante, sua promessa permanece firme. Como um farol na tempestade, sua presença é constante, imutável, inabalável. A tua vara e o teu cajado me protegem. Você já se perguntou por que Davi mencionou especificamente esses 2 instrumentos? Não é apenas poesia, meus amados. Há uma profunda verdade espiritual aqui
que vai transformar a maneira como você vê os cuidados de Deus. Spurgeon nos ensina que os instrumentos de Deus podem parecer estranhos, mas seus propósitos são sempre amorosos. E como isso faz sentido quando entendemos o papel da vara e do cajado? Veja bem, a vara era usada pelo pastor para defender as ovelhas dos predadores. Era uma arma de proteção. Já o cajado, com sua ponta curva, servia para guiar as ovelhas, resgatá-las quando caíam em buracos e mantê-las no caminho certo. Não é incrível como Deus usa diferentes instrumentos em nossa vida? Às vezes, sentimos a mão de Deus quando Ele nos protege de perigos que nem mesmo percebemos. Sabe aquele emprego que você não conseguiu e ficou tão triste? Aquele relacionamento que não deu certo e te entristeceu? Talvez, só talvez, era a mão de Deus te protegendo de algo que poderia te ferir muito mais. E o cajado? Ah, o cajado! É o toque gentil de Deus nos redirecionando quando começamos a nos desviar. É aquela inquietação no espírito quando estamos prestes a tomar uma decisão errada. É o consolo quando caímos e precisamos de ajuda para nos levantar. Mas, irmão, você pode estar pensando agora, às vezes a correção de Deus dói. Sim, meu amado irmão, minha querida irmã, como diz em Hebreus 12, versículo 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porém, posteriormente produz fruto de justiça e paz. Sabe o que é mais impressionante? O mesmo Deus que usa a vara para nos proteger e o cajado para nos guiar, faz isso com um amor incomparável. Não é um Deus distante movendo peças num tabuleiro. É um Pai amoroso, cuidando pessoalmente de cada detalhe da nossa vida. Meus amados irmãos e irmãs, que palavra preciosa o Senhor nos trouxe hoje. Não importa qual seja o vale que você está atravessando neste momento, há uma verdade inabalável que precisa ecoar em seu coração. Você não está sozinho, você não precisa temer, e os instrumentos de Deus estão trabalhando ativamente em seu favor. Feche seus olhos neste momento. Não se preocupe com o que está ao seu redor. Este é um momento sagrado entre você e Deus. Vamos orar juntos. Oremos. Pai amado, quão gratos somos pela Tua presença constante em nossa vida. Obrigado porque mesmo nos vales mais escuros, Tu estás conosco. Senhor, alguns de nós estão atravessando vales profundos neste momento. Vales de enfermidade, de solidão, de medo, de incerteza. Pai, que possamos sentir Tua presença de maneira tangível. Que Tua vara nos proteja de todo mal e Teu cajado nos guie pelo caminho certo. Fortalece nossa fé para confiarmos em Ti mesmo quando não entendemos Teus propósitos. Agradecemos porque Tu és o Deus que transforma vales de lágrimas em mananciais de bênçãos. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti, sabendo que és fiel para nos conduzir à vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Se essa mensagem tocou seu coração hoje, quero te convidar a compartilhar sua experiência nos comentários. Repita com toda a sua fé: em Cristo, sou mais forte que qualquer vale. Sua história pode encorajar alguém que está precisando de esperança. E por falar em transformação, no nosso último vídeo, compartilhei uma mensagem poderosa que complementa perfeitamente o que aprendemos hoje. Se você ainda não assistiu, corre lá agora. O vídeo aparecerá aqui na tela em algum lugar. É uma palavra que vai fortalecer ainda mais sua fé nesta caminhada com Cristo. Que Deus os abençoe ricamente e até nosso próximo encontro. Graça e paz.